Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Deixa eu trazer aqui o meu amigo Pastor Flávio, rapaz. Pastor Flávio é uma bênção de Deus, é um outro servo do Eterno que sempre nos abençoa aqui na Sala 57. Pastor Flávio Borges, bom dia, meu amado. Bom dia, meu querido pastor Ideraldo Almeida. Bom dia mais uma vez agora para todos da Sala 57. O Espírito Santo trabalhou em mim, né, em meu coração e minha mente, e me revelou, tem me revelado, melhor dizendo, o amor de Deus como a maior força, né, o maior poder existente neste planeta, neste mundo, né, a força do amor de Deus. Hoje eu quero ler uma história que também revela o poder e também o amor de Deus. Está no livro de Marcos, se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que esteja, né? Eu creio que esteja. Alguns estão no YouTube, né? Talvez estejam dirigindo, estão em alguma outra atividade, mas é importante que aqueles que estão com a Bíblia possam acompanhar. Marcos capítulo 1, três versículos, versículos 40 até o 42. Aqui na minha versão, na Bíblia, na revista e atualizada segunda edição, né? Diz assim: aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. E o verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas, capítulo 15, ali naquele capítulo, né, que é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados, né? Ali, antes de Jesus contar as três parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho ou dos filhos perdidos, né? Ali, antes de ele falar isso aí, a introdução do capítulo, capítulo 15 de Lucas, diz que é, todos os publicanos e pecadores eram atraídos para Jesus. Todos vinham ter para o ouvir, eles eram atraídos pelo amor de Deus, né? O amor de Deus expresso não apenas nas palavras de Jesus, mas também no seu poder de curar, né? Ele curava a todos. E por isso os publicanos, que eram considerados as pessoas mais odientas, né, ou odiosas da sociedade judaica em especial, os publicanos, por serem considerados traidores do povo, do próprio povo, uma vez que os publicanos eram judeus que eram contratados, por assim dizer, pela Receita Federal romana, né, para extorquir seu próprio povo, seu conterrâneo, né, seus patrícios. Então, mas a Bíblia diz que os publicanos eram atraídos para Jesus. A gente vê exemplo aí de, pelo menos, de Mateus, o evangelista, né, que são do apóstolo, e de Zaqueu. Então, mas os publicanos eram atraídos para Jesus. Mas a Bíblia diz que não apenas os publicanos, mas os publicanos e os pecadores. Mas como assim? O publicano já não é considerado pecador? Quem são os publicanos? Os cobradores de impostos. Mas quem são os pecadores descritos ali? São os demais pecadores, os outros pecadores. E quem são? Os ladrões, quem sabe as prostitutas, os assassinos, os orgulhosos.
os perversos, e sabe o que mais? Os enfermos. Os enfermos eram, eram considerados os pecadores também. Nos dias de Jesus, a doença era vista como uma consequência direta do pecado. Um exemplo disso também é quando aquele homem cego, cego de nascença ou é paralítico? Eu não lembro agora, né? Qual era a enfermidade dele, mas acho que era de nascença, né? E os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, ele está nessa situação é porque ele pecou ou foram os pais deles que pecaram? E Jesus responde, não, não é uma coisa nem a outra, né? Está assim porque é para que se manifeste nele a glória de Deus, né? Mas eles entendiam que a doença era uma questão espiritual. A doença era uma coisa que tinha a ver com o pecado, diretamente, né? E na história que nós lemos aqui, é, quem se aproximou de Jesus foi um pecador, mas não um pecador qualquer, né? Era um leproso. De todas as doenças, a lepra era a mais temida. Ela era chamada de o açoite de Deus ou o dedo de Deus. Se a doença era consequência do pecado, uma pessoa que contraía lepra era considerada o pior dos pecadores. O dedo de Deus está sobre aquela pessoa, né? Uma pessoa que era suspeita de ter contraído a lepra, ela tinha que se apresentar aos sacerdotes. Parece que os sacerdotes eram uma espécie de médicos, né, da época. Então, as enfermidades, especialmente a lepra, já que a doença era considerada consequência do pecado e a lepra parecia ser uma questão muito espiritual, o sacerdote é quem examinava. Ele avaliava, no livro de Levítico, existem lá os indicativos de quando é que é lepra mesmo e quando era uma outra enfermidade da pele, né? Então o sacerdote examinava e se ele declarasse aquela pessoa leprosa, na verdade ele declarava a pessoa imunda, né? Você está imundo. Era quase que um atestado de óbito. Porque uma pessoa que foi declarada lepra já era considerada uma pessoa morta. Tinha que ser separado da família. Era o isolamento social. A gente lembra bem isso por questão da Covid, né? Covid é altamente contagiosa. Não se sabia ao certo o que era e como é que se contraía. Então, a primeira medida é o isolamento social, né? Isolar a pessoa. A lepra era a mesma coisa. A lepra altamente contagiosa, o isolamento social era a primeira medida. Você está imundo. Os portões das cidades eram muradas, né? Em sua grande maioria, eram muradas para proteção, mas os portões da cidade eram abertos e aquele indivíduo, que poderia ser um homem ou uma mulher, podia ser uma criança, um jovem, um idoso, podia ser um rei, podia ser quem fosse, ele deveria sair, porque a lepra não fazia acepção de pessoas. Os portões se abriam, ele era colocado para fora, ele ou ela, e não podia mais voltar, porque não tinha mais cura, né? Não tinha cura. A pessoa iria morrer lá, no isolamento. Ele era excluído da habitação dos homens, isolado da congregação de Israel. Um leproso, ele deveria, a partir de agora, conviver somente no, no meio de pessoas, né, de colônias de outros leprosos, de pessoas que compartilhavam do mesmo infortúnio, né, usar uma palavra aqui antiga, né, eles participavam da mesma maldição, da mesma miséria, né, então eles viviam em colônias ali. Se entendia que tudo o que o leproso tocava ficava imundo, o seu próprio hálito era poluído. Não se podia ficar próximo de um leproso.
Ele próprio era obrigado a sair, e se porventura alguém se aproximasse dele desavisado, né, ele tinha que declarar a sua própria miséria, né? Ele tinha que dizer: imundo, eu sou imundo. Ele voluntariamente rasgava as suas roupas, ficavam como que trapos, para que ao longe as pessoas pudessem reconhecê-lo e não se aproximar, não podia se aproximar. No momento que ele tentasse se aproximar de alguém, a lei dizia que ele poderia e deveria ser apedrejado. Se aproximasse de alguém, haveria rejeição e haveria o risco de morte, né? A aparência de um leproso era terrível, porque a lepra, embora às vezes nós a relacionamos com essa lepra moderna chamada hanseníase, né? O mal de Hansen, né? Mas a lepra dos tempos bíblicos, ela era diferente. Não era exatamente como vemos a hanseníase hoje, né? A lepra, ela afetava não apenas o corpo das pessoas, mas a lepra pegava nas roupas, nas paredes das casas. E quando a pessoa contraía lepra, o seu corpo, a parte afetada, o lugar contaminado, onde a doença se manifestava, ficava como que apodrecido e ficava indolor. A pessoa não sentia dores e a pessoa muitas vezes ia ficando manchada, ficava mutilada, ia perdendo parte do corpo e não sentia dor, não nem percebia. Muitas vezes, ao olhar o seu reflexo na água, quando ia lavar o rosto, por exemplo, via e percebia diferenças. Então, uma pessoa que contraía lepra é um aspecto terrível, deformado, cheirando mal, vestido como trapo, né? Então, era uma doença extremamente humilhante. Portanto, havia muita dor, envolvia muita dor da família, que separava do seu ente querido, que às vezes colocava alimento, roupa, remédios, alguns pontos estratégicos, ficava de longe, não podia se aproximar. De repente vinha aquele vulto se arrastando para pegar aquele. Sabia, né? Era previamente definido o local, e ia ali para pegar aquelas bênçãos, né? E de longe via a família, às vezes um aceno, muita dor, muita tristeza, muita saudade, né? Por ser incurável, por ser mortal e por estar profundamente arraigada na carne humana, a lepra na Bíblia se torna um símbolo do pecado. É um dos maiores símbolos do pecado, a lepra. E nos dias de Jesus havia muitas colônias de leprosos, havia muita dor, muito sofrimento, muito conformismo. Muitos já estavam ali acostumados, né, acostumados com a sua própria situação. E o texto que nós lemos, né, no capítulo 1 e no versículo 40 de Marcos, o primeiro verso, o verso 40 que lemos, diz assim, de novo repetindo, né? Aproximou-se dele um leproso, nessa situação, talvez até com chagas, com ferimentos abertos. E é nessa situação que ele quebra o protocolo e vem na direção de Jesus. O que nós dissemos, não lemos o texto, só recitamos, né? Lucas 15 diz que aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores, os doentes, vinham até ele, eram atraídos, queriam ouvi-lo, eram atraídos pelo seu amor. E o leproso foi atraído pelo seu amor. Talvez ele tenha ficado em algum lugar estratégico, observando a cena, ou as cenas, quem sabe onde Jesus passava, ele ficava observando Jesus, não podia se aproximar. Eu fico imaginando assim. E de repente ele vê Jesus colocar a mão sobre alguém, curar alguém. Outro gritar, aleluia, eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso andar. Seu coração vai se enchendo de esperança. Será que
Será que ele pode curar um leproso? A última pessoa a ser curada de lepra havia sido Naamã, nos dias de Eliseu. E já fazia cerca de 1000 anos isso aí. Ninguém era curado, não tinha esperança. Havia desesperança na vida de um leproso. Mas será que Jesus pode curar lepra? Havia-se rumores de que ele havia até ressuscitado mortos. Se Jesus tem o poder para ressuscitar mortos, ele pode curar lepra. Eu creio que esses pensamentos foram enchendo o seu coração de esperança, ao ponto daquele homem ficar de longe observando e depois ouvir as palavras de Jesus: Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, venha, eu te aliviarei. Aquele homem se enche de coragem e, como eu disse, quebra o protocolo. Tinha dois grandes obstáculos, né? Que eram praticamente um só, né? A multidão iria rejeitar, não podia se aproximar. Então ele pode ser apedrejado. Eu vou correr o risco. Eu vou pagar para ver. Eu posso ser apedrejado. Vou me aproximar da multidão. Eu vou aonde Jesus está e vou pedir a benção. Se ele é esse amor que falam e que eu ouço em suas palavras, eu vou pedir. E o segundo obstáculo era: se todos rejeitam, se os sacerdotes nunca quiseram nem mais ver a cara dele, se nem a própria família poderia vê-lo, por que Jesus iria aceitá-lo? Ninguém podia ficar perto de um leproso. O hálito do leproso, como eu disse, era considerado impuro. Uma pessoa poderia ser considerado leproso ou leprosa, né? Apenas por estar perto. O próprio sacerdote poderia dizer: você está imundo porque você estava perto. Acho que eu não podia ficar nem 1 metro de distância, mas aquele homem vai e se aproxima de Jesus. Eu fico imaginando ele ali na frente de Jesus, cabisbaixo, a multidão gritando, reclamando, xingando. Se faz um corredor humano, ninguém quer ficar perto, ele passa no meio. E ele pensa ali: até agora ninguém me apedrejou. Venci o primeiro obstáculo. E será que Jesus vai me rejeitar? Cria coragem, levanta os olhos, olha na direção de Jesus. Os olhos cheios de compaixão, os olhos cheios de amor, como que dizendo: filho, estava te esperando. Por que você demorou tanto? Eu gosto muito. Eu já assisti alguns episódios da série. Eu sei que tem alguns que têm reservas, né? A série The Chosen, né? Mas eu gosto muito da atuação do ator quando representa Jesus. O olhar, o semblante, o sorriso, as lágrimas, enquanto fala com as pessoas. Eu creio verdadeiramente que Jesus era mais ou menos assim. Os seus olhos expressavam as coisas. E aquele homem olha para Jesus e vê tudo isso escrito nos olhos de Jesus. Aquele homem se atira aos pés de Jesus, rogando-lhe de joelhos, um leproso rogando-lhe de joelhos. E aquele leproso diz: Senhor, se quiseres. Observe que não havia dúvidas sobre o poder de Jesus. Ele não diz: se o Senhor puder. Ele já sabia que ele podia. Tanto sabia, o desespero dele era tão grande, a certeza tão grande, que ele ignora os riscos da morte por apedrejamento ou da rejeição, da própria rejeição de Jesus. Ele agora se coloca ajoelhado aos pés de Jesus: se tu quiseres, não é se tu puderes. Só depende agora da tua vontade. Eu estou aqui. Eu venci a barreira, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, podes purificar-me. Eu fico imaginando também, irmãos, os discípulos ali morrendo de raiva, os apóstolos, morrendo de raiva daquilo, colocando o mestre em risco, não apenas do risco de contrair,
porque está muito perto, ele está ajoelhado aos pés de Jesus. Mas eles também, eles sabem que ao redor, no meio da multidão, havia pessoas infiltradas ali, né? Às vezes nem infiltradas, às vezes os sacerdotes, os fariseus estavam ali mesmo, talvez para inibir a ação de Jesus, mas também para tentar pegá-lo em alguma falha, alguma falta. E como é que um leproso vai ficar agora ali, na presença de Jesus? Tão perto. E como é que Jesus vai ficar tão perto de um leproso? Você consegue ver Pedro tentando encontrar os olhos de Jesus, tentando sinalizar para que Jesus olhasse para ele. E quem sabe ele sinalizou tanto que Jesus olha para ele. O leproso está ali. Se tu quiseres, podes purificar-me, ajoelhado aos pés de Jesus, talvez chorando. E Pedro lá, Jesus olha, é assim que eu imagino, né? E Pedro diz: sai daí, mestre, vai ficar, continuar aí. Sai daí, você não pode ficar aí. Você não está vendo os inimigos estão aí perto de você? Você vai continuar aí por quanto tempo? Você quer ser considerado imundo? Você quer estragar tudo agora? Eu penso que não eram essas palavras, mas os olhos dos apóstolos diziam isso para Jesus. Você vai jogar tudo, botar tudo a perder. Se um desses seus inimigos te declarar agora leproso, imundo também, você não vai poder mais entrar em cidade nenhuma, acabou tudo. O ministério foi embora. Tudo que fizemos até aqui, jogado na lata do lixo, saia daí. Você ainda não aprendeu que seus inimigos buscam motivos? Essa cena, irmãos. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido. Acho lindo isso aqui, irmãos. Jesus não estava com dó. Jesus não estava com peninha daquele homem. A Bíblia diz que ele estava profundamente compadecido, cheio de compaixão. Eu vejo Jesus aqui com os olhos cheios de lágrimas. Cheio de lágrimas. Jesus profundamente compadecido em ver a situação daquele homem. Ele conhecia a dor, o sofrimento daquele homem. E ele disse, e a Bíblia diz, ele estava profundamente compadecido, Marcos diz. O pastor Amin Rodô disse que quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, mas quem ditou o Evangelho de Marcos foi Pedro. É isso que ele afirma no livro O Incomparável, né? O Incomparável Jesus. É como que se o Evangelho de Marcos fosse o Evangelho de Pedro. Se isso é verdade, né? Pedro olhou nos olhos de Jesus e viu os olhos dele cheios, cheio de lágrimas, cheio de compaixão. E a Bíblia diz que ele estende a mão, Jesus. Embora os discípulos, e talvez pessoas da multidão, esperavam que Jesus saísse dali, ao contrário. Jesus se aproxima ainda mais, estende a mão na direção do leproso. Mais do que isso, ele aprofunda o relacionamento quando ele estende a mão e toca no leproso. Irmãos, não podia ficar 1 metro de distância. Jesus não apenas estava na presença do leproso, quem sabe alguns centímetros, né? Ali. Ele estava ajoelhado aos seus pés. Como Jesus, com o coração cheio de amor, estende a mão na direção do leproso, toca no leproso. Eu arrisco dizer, talvez até em uma ferida aberta. Jesus, ele, ele não tem nojo do pecador, como todos os outros ali tinham. Ele não tinha nojo do leproso. Toca no leproso. E os discípulos se desesperam. É como se naquele momento fizesse um silêncio. Quando Jesus toca no leproso, aquele silêncio sepulcral. E talvez se ouvir apenas a batida acelerada do coração dos discípulos, dos apóstolos. Dá para ouvir aquele silêncio. E agora? O que é que vai ser? O que será? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, a sequência, né? Tocou e disse: quero, fica limpo. Observe que isso aqui está no imperativo, né? É uma ordem. Deus está ordenando a doença.
Ele tem o poder sobre a morte, sobre a enfermidade. Eu quero, fica limpo, lhe ordeno. Fica limpo. As palavras que saem da boca de Jesus, cheia de poder. Aquele mesmo poder que ressuscita morto. Lázaro, vem para fora. E os pregadores costumam dizer, e eu acho maravilhoso, né? Que se ele não dissesse Lázaro, vem para fora, a força daquelas palavras foi somente vem para fora. Todos os mortos que estavam ali próximos, ali, ouviriam essa voz e sairiam. Lázaro, vem para fora. Somente você, Lázaro. Agora ele disse, eu quero, fica limpo. Aí o verso 42. No mesmo instante, ou seja, mesmo instante não é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, no mesmo instante, no momento que ele termina de fechar a boca, enquanto ele está dizendo, eu quero ficar limpo, o seu poder já está em ação. O milagre já está acontecendo. A bênção já está sendo compartilhada. Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o texto bíblico deixa claro, lhe desapareceu a lepra. Sumiu a lepra dele, a lepra dele desapareceu e ele ficou limpo. Eu tive cuidado de ler no Desejado de Todas as Nações. Esse capítulo, né? Pode se purificar, eu não lembro mais o título, né? No Desejado de Todas as Nações. E Ellen White diz que o resultado daquelas palavras, daquele toque, daquela compaixão, é que a pele daquele homem desapareceu a lepra e a pele daquele homem ficou como a de uma criança. Que Ellen White diz. Ficou como uma criança. Eu quero, fica limpo. A doença não faz parte do plano de Deus. É claro que eu quero. Agora imagina quem sabe ali um fariseu estava por ali. Enquanto aquele homem olha e aquele homem chora e Jesus se abraça aquele homem e aparece um fariseu, mestre, desculpe interromper aqui. O senhor sabe que eu te amo muito, eu gosto muito do senhor, mas eu tenho uma comunicação, infelizmente, né? Uma comunicação a lhe fazer. O senhor não vai poder mais entrar nas cidades, nas sinagogas. E Jesus pergunta para ele, irmãos, aqui é fruto da minha imaginação, tá? Jesus pergunta para ele, por quê? Ele diz, mestre, o senhor não apenas ficou perto de um leproso, com menos de meio metro de um leproso, o senhor tocou nele, o senhor o abraçou aqui, agora todo mundo viu. O senhor está imundo, não pode mais entrar. A lei te declara imundo. Por que estou imundo? Porque o Senhor tocou no leproso. E Jesus diz: leproso? Qual leproso? Onde é que está o leproso? Eu vou acreditar nas suas palavras quando você me mostrar o leproso. Ele está aí na sua frente. E aquele homem olha: cadê o leproso? Não havia. Não havia lepra e não havia leprosos. Irmãos, o que é essa história tem a ver comigo, com você? Essa história. Então, um dos primeiros sermões que eu assisti na igreja, um dos primeiros ou o primeiro? Estou na dúvida, acho que foi o primeiro sermão que eu vi. Me parece que foi o pastor Inácio Calbermater que me convidou a assistir o sermão sobre leproso. O que é que essa história que é contada há tanto tempo, que você lê há tanto tempo, tem a ver com você e comigo? Nós vimos por ser mortal, por ser incurável, por estar profundamente arraigado na carne humana, a lepra é um símbolo do pecado. Se a lepra é um símbolo do pecado, nesta manhã aqui, esse texto bíblico nos mostra como é que Deus lida com o problema do pecado.
O pecado é a origem de todas as nossas enfermidades, as físicas, as enfermidades emocionais e as enfermidades espirituais. É o pecado. O pecado é o mal a ser vencido. E essa experiência, repito, mostra como é que Deus lida com o problema do pecado, irmãos. Como é que Deus lida com o seu pecado, que está, como Davi diz, está sempre diante de mim. Opa, meu tempo aqui, meu primeiro tempo, eu coloquei meus 30 minutos aqui, já foram embora, e vamos concluir. Como é que Deus lida com o problema do seu pecado? Quando nós pecamos e reconhecemos a nossa culpa, a nossa condição de leprosos, e não estamos conformados com a lepra do pecado que está em nós. Quando nos reconhecemos pecadores e não queremos mais ser pecadores, e vamos a Jesus e dizemos: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar, que me perdoar, o Senhor pode perdoar esse pecado. Jesus vai dizer: claro que eu quero, porque o pecado não faz parte do meu plano para a tua vida. Claro que eu quero te purificar do pecado. E ele vai tocar em nós, vai nos abraçar, vai nos colocar no colo e vai dizer assim: fica limpo. Sabe o que é que vai acontecer? Não vai precisar você fazer penitências, subir escadarias de igreja de joelhos, se cortar todo com gilete, como fazem algumas pessoas na Semana Santa. Me parece que aqui no Nordeste, lá na Bahia, em rituais para purificação do pecado. Você não precisa nem ser disciplinado, porque a disciplina não acontece por causa de Deus, para Deus perdoar o seu pecado. Vai te disciplinar porque Deus exige que você seja disciplinado, não. A disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja acontece por causa do homem. A igreja precisa dar uma satisfação à comunidade. E por isso mostra a sua desaprovação com aqueles erros que foram cometidos, que são abertos, ficaram claros diante da comunidade. A igreja, através da disciplina eclesiástica, que é necessária, ela expressa isso aí. Mas a disciplina não precisa acontecer para que você seja perdoado do seu pecado. Não precisa. No momento que vamos a Deus e suplicamos o perdão de Deus, ele vai nos tomar nos braços, vai dizer eu quero, fica limpo, e no mesmo instante, irmãos, na mesma hora, automaticamente, o pecado será perdoado. Você acredita nisso? O problema é que nós temos dificuldades. Até dizemos que cremos, mas temos dificuldades para aceitar um perdão tão de graça. Eu não fiz nada. Eu só fiz confessar o meu pecado. Disse: Senhor, me perdoe. E ele perdoa, irmãos. Quando o perdão é pedido com sinceridade, quando confessamos a ele o nosso pecado com sinceridade, a Bíblia diz que ele nos perdoa. O problema é que nós esquecemos. 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça automaticamente, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. É por isso que o Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias. O amor de Deus é tão grande que ele é capaz de perdoar todos os pecados. Jesus disse: todos os pecados e ofensas são perdoados aos homens. O único pecado que não tem perdão é aquele que não sente necessidade do perdão. Rejeitou o Espírito Santo. Não sente mais dor no coração pelo pecado. Não sente mais.
esse não vai suplicar mais o perdão, porque não se sente mais pecador. Mas todo pecador reconhecido, arrependido, confessa a Deus seu pecado, ele vai perdoar e vai perdoar na hora. E nós esquecemos o que é o Evangelho, esquecemos o amor de Deus e muitas vezes não aceitamos o perdão. Talvez eu fale para alguém aqui que já está há alguns anos se colocando ajoelhado, quem sabe com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Senhor, perdoa meu pecado. E chora, clama: perdoa esse meu pecado. Depois se levanta e diz: Senhor, me dá o pecado novamente. Quando se ajoelha, diz: Senhor, eu coloco sobre ti o meu pecado. Depois da oração, me dá o meu pecado de volta. Na próxima ocasião, Senhor, perdoa o mesmo pecado. Ele perdoa na hora, irmãos. E talvez alguns entre nós aqui estão carregando o peso de uma culpa que já foi perdoada já faz tanto tempo, que nós talvez não tenhamos aceitado. Talvez não aceitamos o perdão de Deus, porque temos dificuldades de aceitar o perdão de Deus. Creia no seu amor, aceite o seu amor. O meu apelo nesta manhã. Pode ser que o pastor Ideraldo tenha uma música aí, mas antes dessa música, eu quero fazer um apelo nesta manhã para você. E eu quero fazer uma oração com você agora. O meu apelo é: qual o pecado que te aflige, que te atormenta, que te angustia? Essa lepra está no seu coração, está na sua vida. Você pode se libertar dela hoje, agora. Se você confessá-la a Deus e suplicar o seu perdão, Ele vai te perdoar. Essa é a promessa da palavra de Deus. Agora. Então, o meu apelo é que aproveitemos aqui agora os poucos segundos e confessemos a Ele o pecado. Mas seja explícito em sua oração silenciosa. Agora, seja explícito, diga para Ele qual é o pecado. Não se esconda dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, diga para Ele qual é. Dê nome ao seu pecado. Diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe esse pecado aqui. Esse pecado. Confesse a Ele o seu pecado. E logo em seguida, depois de alguns poucos segundos, ele iria quebrar o silêncio fazendo uma oração de entrega de todos nós. Aproveite esse momento. Amém. Querido Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, de infinita graça, aqui estamos nós outra vez, mais uma vez, para suplicar o perdão. Aqui nós confessamos a Ti pecados que nos afligem, quem sabe já há algum tempo. Sabe, aqui alguns de nós confessamos pecados que já tem alguns anos que temos lutado com Ele, contra Ele, e temos sido vencidos muitas vezes. Talvez alguns de nós aqui confessamos um pecado e suplicamos o perdão. E já aconteceu há tanto tempo, e já fizemos o pedido a Ti do pecado, mas ainda não nos sentimos perdoados. Ó Deus, confessamos pecados de imoralidade. Nós confessamos aqui pecados que têm a ver com fidelidade a Ti, fidelidade à família. Confessamos aqui, ó Deus, pecado que tem a ver, talvez, com desonestidade, com rancores. Nós colocamos diante da Tua presença a lepra que nos aflige e te suplicamos, se o Senhor quiser, o Senhor vai nos purificar.
entendemos pela tua palavra que o Senhor quer e que o Senhor já está dizendo, fica limpo. O Senhor já está nos perdoando o pecado. O que desejamos nessa manhã, Senhor, é sairmos dessa oração na certeza que o nosso pecado foi perdoado, foi apagado e foi esquecido. Queremos nos levantar desta oração, nos erguer desta oração, na certeza que somos, mais uma vez, uma página em branco. Somos novas criaturas outra vez. Fomos perdoados outra vez. E queremos viver este dia na convicção da tua palavra que diz, em Romanos 8, verso 1, que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o milagre do Senhor aconteça em meu coração, no coração do meu irmão e da minha irmã, nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.